Olá, estudante! Eu sou Letícia, sou técnica em assuntos educacionais e trabalho no SAPED, que é o setor de acompanhamento pedagógico discente da UFTM. Hoje vamos falar sobre mais uma estratégia de estudos, que é a repetição espaçada. De modo geral, quando nós estudamos, nós assistimos a uma aula e um tempo depois nós fazemos uma prova sobre aquele conteúdo, não é mesmo? Existem outras estratégias avaliativas, mas, de modo geral, a prova ainda é o meio avaliativo mais utilizado. Deste modo, é legítima a preocupação dos estudantes com as notas. Afinal, ele precisa conseguir ter um bom desempenho nas avaliações para ele ser aprovado na disciplina e conseguir concluir o seu curso, não é? Portanto, precisamos de estratégias para garantir a aprendizagem e para que tenhamos um bom desempenho na prova como uma consequência disso. Quando nós temos contato com um assunto novo, nós não vamos lembrar de vários detalhes dele depois de algum dia se nós não tivermos contato com aquele conteúdo de novo. Por isso é importante fazer as revisões. Porém, alguns estudantes acabam deixando para fazer uma revisão apenas na véspera da prova, seja porque não conseguiu se organizar para estudar com antecedência, ou seja porque tem muitas demandas, trabalha, tem demandas familiares e ainda também não conseguiu se organizar para dar conta de tudo. O certo é que na véspera bate um desespero. Às vezes você vai olhar aquele volume de conteúdo, vai ter a sensação de que não sabe nada, de vai ter que aprender, que não é só revisar, tem que realmente aprender e que não vai dar tempo, e isso gera mais estresse, mais ansiedade. Esse fator emocional também contribui para que você possa ter um desempenho ruim na prova, porque você já vai estar muito nervoso, já não consegue pensar com clareza. Então nós queremos evitar esse cenário. Como evitar isso então, Letícia? Fazendo as repetições, as revisões, principalmente com antecedência. Esse material de revisão pode ser o seu resumo, pode ser um mapa mental, pode ser um flashcard, que eu já falei em outros vídeos. Inclusive aqui no canal nós temos uma série com vários vídeos sobre estratégias de estudos que você pode utilizar. Se você ainda não viu, depois desse vídeo vai lá conferir. Enfim, você vai fazer o seu material de revisão e vai programar quando que você vai ver aquele material novamente, antes da prova. Ou seja, você vai fazer revisões antes daquela avaliação e não só na véspera. E isso já tem até estudos que mostram que esse tipo de repetição espaçada é mais efetivo. Vou mostrar. Vamos ver um exemplo prático da repetição espaçada que foi realizada com alunos do ensino médio estudando francês. Foi apresentado no material chamado Como usar a prática de lembrar espaçada para melhorar o aprendizado. O link está na descrição deste vídeo. Aqui nós observamos um esquema que mostra que, para um grupo de alunos, as atividades ocorreram todas seguidas no mesmo dia. Para outro, as atividades ocorreram uma vez por dia ao longo de 3 dias. Cada atividade tinha duração de 10 minutos, de forma que parte dos alunos fizeram 30 minutos de atividades em apenas uma aula e a outra parte fez 10 minutos desses exercícios por dia, durante 3 dias. Vários dias depois das atividades terem sido completadas nos 2 grupos, eles tiveram uma prova surpresa. E sabe qual foi o resultado? Os alunos que fizeram a prática espaçada, ou seja, que fizeram um pouco ao longo de 3 dias, tiveram um desempenho 75% na prova. E os que fizeram apenas uma vez, num dia só, a mesma quantidade de conteúdo, tiveram um desempenho de 55%. Vamos ver então qual foi a conclusão do material. Uma série de estudos científicos tem mostrado que estudar tudo de uma vez
pode parecer mais fácil do que dividir e distribuir sessões de estudo ao longo do tempo. Todavia, o conteúdo aprendido dessa forma é temporário e mais superficial. Por outro lado, quando oportunidades de aprendizagem são espaçadas no tempo, os alunos acabam se esforçando mais para lembrar as informações necessárias em cada sessão, o que aumenta a durabilidade do aprendizado. Podemos chamar esse esforço de uma dificuldade desejável, que estimula o aluno a buscar recordar informações que já foram memorizadas anteriormente. Portanto, quando você deixa para estudar tudo na véspera de uma vez, parece mais fácil, mas para a aprendizagem é mais efetivo quando você divide em várias sessões, porque o esforço de tentar se lembrar das informações faz com que estimule a sua aprendizagem efetiva. Nem que seja 10 minutos por dia, não precisa ser todo dia. Você vai no seu cronograma de estudos organizar quando que você vai fazer essas revisões. No livro Aprendendo a Aprender, de Barbara Oakley, ela fala sobre estratégias de aprendizagem, principalmente de conceitos abstratos que temos muita dificuldade, que é matemática e ciências. Ela traz um relato de uma aluna chamada Mari, que fala sobre a importância de você estudar com calma, de você dividir, porque em conteúdos mais complexos, às vezes você já não vai ter contato com aquela matéria e já entender logo de cara. Algumas coisas precisam de tempo, algumas informações você precisa ler, ter contato, tentar fazer atividades e fazendo sentido para você. A partir do momento que você tem entendimento daquele conteúdo, você vai avançando. Vamos ler o relato dessa aluna. Quando eu era mais jovem, eu pensava que se eu não entendesse alguma coisa imediatamente, isso significava que nunca seria capaz de entendê-la ou que eu não era inteligente. Isso não é uma verdade, naturalmente. Agora eu entendo que é muito importante começar a fazer algo mais cedo, para que eu tenha tempo de digerir as informações. Isso leva à compreensão sem estresse e torna a aprendizagem muito mais agradável. Portanto, procure ter organização dos seus estudos. Quando o professor disser que vai ter uma prova, você já marca na sua agenda, no seu Google Agenda, o dia que você terá essa prova. Por exemplo, a prova vai ser para daqui a 2 semanas. Você não vai colocar para estudar só na véspera. Você já coloca, por exemplo, essa semana, que momento que você vai estudar e criar o seu material de resumo. E na próxima, você já coloca quais dias, nem que seja 10 minutos, você vai reler aquele material, se forçar a tentar lembrar das informações. E na véspera, se você sentir necessidade, você pode dedicar algumas horas só a consolidar algumas coisas, algumas informações que você precisa, às vezes até memorizar. Porque algumas matérias realmente nós precisamos memorizar. Por exemplo, anatomia humana, os alunos precisam saber o nome dos músculos, não é? Então, a gente também precisa de estratégias de memorização. Espero que este vídeo tenha te ajudado a entender da importância da revisão periódica para a consolidação da aprendizagem. Acompanhe o canal do SAPED para mais vídeos de orientações de estudos e de dicas que vão te ajudar em sua jornada acadêmica. Tchauzinho!